Fala, família Gabarito! Tudo bem com vocês, turma? Tudo bem, oitavo ano? Espero que sim, hein? Galera, muita satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Hoje dando sequência aí na nossa matéria. Hoje nós iremos abordar aí estrutura da população e IDH, galera, do nosso aí continente americano, tá certo? Lembrando vocês, né, fundamental aí vocês estarem em mão com a nossa maravilhosa apostila, né, o nosso maravilhoso material didático, e hoje iremos trabalhar aí na página 232, galera. Acompanhe aí junto comigo para que vocês possam aí, né, até adquirir um conhecimento maior sobre a nossa aula, tá certo? Galera, lembrando aí, né, acabando a aula, questões, testes, aquela questão em teste marota, né, para vocês colocarem aí todo o conhecimento de vocês adquirido na nossa maravilhosa aula, tudo bem? Não deixem de fazer, utilizar aí, se for necessário, as suas 3 tentativas, buscando aí uma nota maior, beleza? Galera, lembrando também, né, estou muito contente aí com a participação de vocês no fórum, mas penso que essa participação ainda pode melhorar bastante, tá? Quero a participação de vocês lá em massa, galera, para que a gente possa aí trocar ideias sobre as nossas aulas dadas aí diariamente para vocês, tá bom? Galera, começando aí, né, vamos junto aqui com o professor Dairel, nós vamos falar hoje, né, começando aí do IDH, pessoal. Falar do IDH, né, do continente americano. Nós temos várias diversificações nesse IDH aí sobre o nosso continente, mas primeiro, né, pessoal, vamos entender aí o que é IDH, certo? Pessoal, IDH nada mais é, né, tem o nome aí, são as siglas, né, que significa Índice de Desenvolvimento Humano, né, o famoso IDH. É uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, nos quesitos educação, saúde e renda. É isso aí, galera. O IDH, ele é a junção aí dessas pesquisas, né, voltadas à educação, saúde e renda que cada país pode, né, disponibilizar aí para a sua sociedade, né? A utilização das variáveis educação, saúde e renda permite uma comparação com praticamente todos os países do globo, já que ambos, né, pessoal, têm esses 3 principais quesitos aí em qualquer sociedade, né? E serve de referência para mensurar a resposta de determinado país frente a essas importantes demandas, tá? Galera, a partir da medição do IDH, né, o que isso aí quer dizer? A partir dessas medições, o país ele pode ter aí números bases, né, para saber aí em que área ele pode estar melhorando para que tenha aí um melhor IDH para a sua sociedade, tá certo? Pessoal, checando aqui, né, vamos perceber que um dos principais indicadores aí desse IDH é a educação, né? Refere-se aí que a quantidade média de anos, né, de estudos. O que seria esse indicador de educação? Ele se refere à quantidade média de anos de estudos de uma população. Então, quanto tempo, né, essa população aí ela fica, né, no seu período aí, a média, né, de anos de estudos, né? Entende-se que quanto maior for o tempo da permanência de uma população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra ainda o comprometimento dos gestores com o futuro de sua nação, na medida em que esse indicador reflete-se diretamente no desenvolvimento das futuras gerações. Assim, as políticas de estados para matricular todas as crianças e adolescentes nas escolas e diminuir as taxas de evasão e repetência, por exemplo, visam a melhora da posição do país nesse indicador. O que acontece, oitavo ano? Pessoal, esse daqui é um indicador muito importante, né? Porque quando nós falamos em educação, como foi lido aí no slide para você mesmo, né, para vocês, quanto maior o índice de educação de uma sociedade, melhor, né, alternativas de vivência, de qualidade de vida essa população terá, né? Terá uma sociedade aí mais educada, vamos dizer assim, em parâmetros socialmente, certo? Até nas relações
sociais. Quanto maior o índice de educação aí, melhores são as políticas, né, pessoal? Lembra vocês aí, né, nesses quesitos que nós sofremos muito aqui na questão de corrupção, por exemplo. Tudo isso aí vem, né, são reflexos de uma sociedade com índice aí relativamente baixo nesse indicador, né? Só que, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção que, por exemplo, o indicador de educação, ele mede aí, né, quanto tempo de permanência uma população fica na escola. Só que a questão, por exemplo, de repetente, a gente pode ter um aluno que fique lá, vamos supor, 3, 4 anos em uma mesma série. Isso aí ele vai estar elevando o indicador de educação? Na verdade, não, né? Então, na verdade, muitos estados, isso acontece aqui muito no Brasil, né? Eles adotam aí políticas, né, para tentar fazer com que esse aluno repita o menor número de vezes, né, e faça todas as ações aí para que a escola vire um atrativo para essas crianças e adolescentes, para que não ocorra aí a evasão, tá? Então o índice de escolaridade de uma população, ele é muito importante para o convívio social, para a evolução dessa sociedade, né? Vamos seguindo. O próximo, pessoal, é a variável saúde. Mas o que o IDH mede em saúde, né? Como que são aí os dados levantados através dessa área da saúde? Avalia-se basicamente, pessoal, a taxa de expectativa de vida, né, dos cidadãos de cada país participante. O que é essa expectativa de vida, galera? Expectativa de vida é quanto maior a média, né? A gente sempre vai trabalhar isso aí com média. Quanto maior for a média, né, de vida final de uma população, né, melhores são as condições de vida. Ele está tendo ali melhores tratativas. O governo, né, o país, ele está conseguindo ali dar todas as condições plenas para que essa sociedade viva o máximo possível. E o que seriam essas condições aí, né? Nós vamos ver aqui. Entende-se que quanto maior for essa taxa, melhores as condições de vida dos seus habitantes. Ações como campanha de vacinação, né? Campanhas educativas sobre saúde na questão de pré-natal, organização dos sistemas públicos de saúde, você ter ali, né, precisar ter ali uma condição boa, né, de atendimento nesses sistemas aí, principalmente nos públicos, ações de fornecimento de medicamentos, né, para que a sociedade tenha aí, né, uma facilidade em ter os medicamentos necessários, entre outras questões aí, colaboram para elevar esse indicador, tá, pessoal? Nessa questão, galera, então tudo quanto é item que vai fazer com que melhore a qualidade de vida e se estenda essa qualidade de vida dessa população, cai na variável aí de saúde, que nós utilizamos aí como expectativa de vida, correto, pessoal? Expectativa de vida, ela é muito importante. Para quem tem curiosidade aí, a expectativa do Brasil hoje aí, ela está em torno, né, de 76 anos, tá? A média, tá, galera? Tanto de ambos os gêneros, né? A média total. Creio eu, pessoal, que nesse ano de 2002, tá? Esses levantamentos aí, eles são feitos de décadas em décadas, né? Nesse ano de 2020 nós teremos aí muitos países diminuindo, né, a expectativa de vida deles devido ao alto índice de mortes que a atual pandemia está refletindo aí em vários países, certo? Pessoal, quesito renda, né? Ele mede o valor médio dos rendimentos do cidadão com base, né, na média do produto interno bruto, o famoso PIB oitavo ano, tá? Que é a soma de todas as riquezas produzidas em um país em determinado período. Normalmente, né, essa conta do PIB ela é feita anualmente, dividida pelo número de habitantes, né? Só que quando a gente pega, por exemplo, o Brasil aqui, né, galera, nós temos um PIB aí, a oitava maior economia na questão de PIB, né, mundial. Só que essa distribuição de renda aí, quando a gente fala nessa renda, a gente fala no PIB per capita, né? É a distribuição de renda
por cabeça, né? Como é que fica essa distribuição de toda essa riqueza do país distribuída para a sua sociedade. No nosso caso aqui é uma distribuição muito, mas muito desigual, certo? Então esses três indicadores aí, pessoal, eles são os pilares do IDH, tá? Através deles nós sabemos aí se essa sociedade está tendo aí, né, as suas condições de vida, se são boas, se são médias, se são ruins, certo? Oitavo ano, para vocês entenderem melhor, né, numericamente aí o IDH varia de 0 a 1. E quanto, né, for o número mais perto de 1, melhor serão as condições de vida, né? Maior será o desenvolvimento humano de um determinado local. Com isso, né, baseia os critérios dos países que podem ter o IDH muito elevado, elevado, médio e baixo, tá? Através desses números de 0 a 1. Os dados obtidos são sempre disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá, pessoal? O IDH ele foi um indicador aí justamente criado pela ONU, tá? Para que ela pudesse medir aí os índices de desenvolvimento, né, dos países em relação à questão social, tá? Não na questão econômica. Galera, bom ressaltar também que nós nunca, né, praticamente impossível ter um país que chegue ao IDH 1, porque aí seria condições perfeitas, plenas de vida, né? E acho que nessa questão aí nós nunca chegaremos. E também nós nunca teremos aí o IDH 0, tá? Porque também seria aí os piores dos piores que nós podemos imaginar na qualidade de vida, né, de um país do qual, né, seria impossível de chegar também, tá? Então nós teremos aí números sempre próximos, né? E para vocês entenderem melhor, né, países que são classificados aí com IDH muito elevado são os países que têm aí o número de 800 a 1, tá? De 0,800 a 1 são considerados muito elevados. De 0,700, pessoal, a 0,799 são considerados IDHs elevados, tá? E de 0,555 a 0,699 IDHs médio. E por último aí nós encerramos com IDH baixo, né, que são os países que têm aí menos de 0,555, certo? Oitavo ano, para vocês terem uma ideia aí, nós temos um mapa, né, do continente americano, do qual nos mostram aí quais são, né, as médias do IDH do nosso continente, né, através das cores. As cores mais escuras, né, como Estados Unidos, Canadá e Argentina, né, nós temos aí IDH superiores a 0,830. Já a 0,760 a 0,830, nós temos Chile, Argentina, tá? Países aí como referências também na América do Sul. Sim, pessoal, Argentina, Chile e Uruguai contém aí IDHs melhores que o Brasil, tá bom? Pessoal, para a gente ter um balanço aí do nosso continente, né? O Canadá é o que apresenta o maior IDH do nosso continente. Tem o IDH hoje de 0,926, tá? Ocupa o 10º lugar no ranking mundial de IDH, tá? E na categoria muito alto nós temos também Estados Unidos, Chile, Uruguai e Argentina, como foi dito, tá? Na categoria alta, pessoal, está aí a maioria dos países da América do continente americano, desculpa, tá? Entre eles aí o Brasil. O último, né, galera, que contém aí o IDH mais baixo do nosso continente, fica por conta aí, né, do Haiti, que tem um IDH de 0,498, tá? Nós já falamos do Haiti aqui na questão de fluxos migratórios, né? Uma das questões que fazem o Haiti ter um alto índice aí de imigração, né, de imigrantes, né, é essas questões aí
sociais, tanto por conflitos internos e algumas causas naturais também interferem aí nesse desenvolvimento do Haiti, certo? Pessoal, é bem nítido, tá? Nós falarmos no continente americano aqui que a classificação do IDH ela está diretamente relacionada às diferentes formas de ocupação e colonização que o continente sofreu, né? A realidade socioeconômica da América anglo-saxônica é muito, mas muito diferente da América Latina. Mesmo Argentina, Uruguai e Chile tendo IDHs bons, né? A questão, por exemplo, econômica que interfere aí nessa, que é um dos pilares do IDH, né? Já que nós falamos de PIB, são mundos muito diferentes. O que eu quero dizer, né? Países como o Canadá e os Estados Unidos, como nós falamos, com as suas colônias de povoamento, né? Desde da sua fixação aí nesses territórios, o país sempre teve a tendência, né, de altos desenvolvimentos, até porque pensaram, foram planejados, né, esse desenvolvimento aí. Já nos países aí que nós temos o IDH alto para baixo, né, são os países da América Latina, nós tivemos aí, né, a colonização de exploração, como foi dito, né, nunca houve um plano de desenvolvimento para essas colônias aí, e sim apenas explorá-las, né, cada vez mais e nada pensado em relação a esse tipo de desenvolvimento. Pessoal, eu quero salientar aqui para vocês também que esses IDHs aí, eles impactam aí também na questão do crescimento vegetativo da população. Mas o que você quer dizer com isso, Marcelo? Nós temos aí, né, é bem claro que os países que contêm aí um alto IDH, né, são países que têm controle no seu crescimento, né, vegetativo. Que tipos de controles são esses? Quando nós falamos em crescimento vegetativo e absoluto, né, pessoal, nós estamos falando aí de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, né? Então, se você tem um país do qual você tem aqueles três pilares que nós falamos, uma renda, né, uma distribuição de renda igualitária, saúde plena para toda a sua sociedade e educação para essas pessoas, nós paramos aí numa questão demográfica. O que isso quer dizer, oitavo ano? Que essas sociedades mais evoluídas socialmente aí, né, você passa a ter uma natalidade controlada e índice de mortalidade também muito baixo. O que o Marcelo quer dizer com isso? Pessoal, nós temos fatores aí que controlam a natalidade. Por exemplo, o acesso à educação faz com que você passe, né, a ter o que? Planejamento familiar. Vocês concordam comigo? Esse planejamento familiar aí, nós temos também a questão da mulher, né, ingressando ao trabalho aí, quando a mulher ela tem, né, essa questão de ter a sua educação plena, ela busca primeiro, né, os seus objetivos profissionais e depois, né, ela vem pensar aí na constituição de famílias. Tudo isso interfere na natalidade, né, desses países desenvolvidos. E nós temos também, né, a questão da baixa mortalidade, que é o acesso pleno aí às áreas de saúde. Já nos países que tem o IDH baixo, né, esse controle aí, né, de crescimento vegetativo, ele não ocorre. O crescimento vegetativo, na maioria das vezes, ele é muito acelerado, pois você tem um alto índice de natalidade, né, porque as pessoas não têm todos esses serviços, esses pilares plenos aí. Então, passa a pecar nesse planejamento familiar, entre outros. Nós, o Brasil, nós passamos, né, por isso entre a década de 50 ali até os anos 90, 2000, certo? Então, passamos por isso e essa questão, ela impacta muito, né? Porque nós temos aí um crescimento, né, vegetativo da população muito alto, né, e muito descontrolado. É aonde nós passamos aí o estado, né, o país, ele não consegue dar todo o suporte que essa sociedade necessita, tá bom? Galera, vamos encerrando por aqui, tá? Espero que a aula tenha sido
muito proveitosa para vocês, tá? Quero aqui também dizer que quinta-feira nós temos aula ao vivo, conto aí com a presença de todos, tá? Para que nós possamos ali divertir um pouco na próxima aula. Na próxima aula, Itavuano, nós vamos falar de estrutura dessas populações, né? Aquelas pirâmides etárias, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tudo de bom, meu Itavuano. Tchau!